Shalom, Casaginas, que a paz do Senhor seja abundante no seu lar, na sua vida, na sua família. Que a paz do Senhor seja o árbitro em teu coração, te conduza, te guie para tomar as decisões do ponto de vista do Senhor. Que a paz do Senhor esteja sobre vocês, esteja sobre a casa de vocês, o lar de vocês e seja, aquela que conduz até que Ele venha, até que Ele seja tudo em nós. Bom dia, Laurinelli, bom dia, irmão Walter. Estamos nós aqui novamente. Bom dia, Lilde. Novamente aqui, juntos, elevando nossa alma ao Senhor, buscando a sua face, a sua presença, dizendo a Ele que Ele é o mais importante para nós, que nós desejamos ser transformados pela sua graça, pela sua misericórdia, que se renova a cada dia. Estando aqui, nós estamos dizendo ao Senhor, nós queremos, Senhor, e aceitamos as suas misericórdias que foram renovadas no dia que se chama hoje. Estando aqui, nós estamos dizendo ao Senhor que queremos que Ele limpe os nossos ouvidos, tire os tampões, e nos ajude a avançar, nos dê o coração obediente, tire o nosso coração de pedra e nos dê um coração de carne. E assim seguimos, independente das circunstâncias, porque o nosso alvo é Cristo. Hoje, bom dia, Clá. Hoje nós vamos meditar, inspirados num texto que está em Êxodo 28. Recentemente, como eu falei para vocês, a gente tem acompanhado, eu e Simar, a gente tem acompanhado a leitura proposta pelo Caminhando pela Bíblia. E bom dia, Ellen. E alguns pontos dessa leitura que me chamaram a atenção. Hoje a gente vai iniciar Levíticos na leitura do Caminhando, mas tem alguns pontos que me chamaram a atenção ainda em Êxodo e que eu fiquei meditando sobre isso e Deus trouxe ao meu coração. Ontem nós falamos da necessidade de entender que o dia é hoje, a urgência do hoje, do chamado que o Senhor nos faz para o dia de hoje, não dormir com as rãs mais um dia, mais uma noite, sendo que há a possibilidade de resolver aquela situação. Quando são situações que a gente não pode resolver, não existe solução, pelo menos não aqui na Terra, a gente pode mudar a nossa motivação, nosso coração. Mas existem situações, sempre vai existir situações ou uma forma de escape que o Senhor deseja nos dar. Então, o texto foi aquele das pragas, para quem não estava com a gente, em que vem as pragas das rãs. Moisés é chamado para que ele ore ao Senhor, chamado por Faraó para que ele ore ao Senhor, para que as rãs vá embora. E Moisés diz a Faraó que vai dar a ele a honra de dizer quando que ele deve orar ao Senhor. E longe do que a gente esperava, Faraó diz amanhã. Ou seja, ele aceitou dormir mais uma noite com aquele mundo de rã, rã na cama, rã no forno, rã subindo nas pessoas. Ele tinha em suas mãos a possibilidade de resolver a situação naquele momento. E não foi isso que ele fez. E nós meditamos sobre isso. Quais são as situações da tua vida, que você pode resolver hoje, mas tem deixado, tem protelado, tem dormido mais uma noite com as rãs. Em se tratando de atitudes, bom dia, Maria Luísa, bem-vinda. Em se tratando de atitudes, então a gente falou que nós íamos ver algumas atitudes que nos dão essa motivação, essa capacidade de buscar por essas mudanças. E o texto de hoje está em Êxodo 28. Todo o capítulo 28 de Êxodo vai falar
sobre as vestes sacerdotais. Não vou ler o capítulo todo, depois se você não leu ainda, não está fazendo essa leitura, seguindo esse cronograma e sentir curiosidade de saber como eram as vestes sacerdotais, você pode ler o capítulo 28. Mas o que a gente vê aqui, eu vou ler só o iniciozinho, que fala assim: chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar, para que me sirvam como sacerdotes. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas, que lhe confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes, os quais dei habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. São estas as vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Para que o sacerdote Arão e seus filhos me sirvam como sacerdotes, eles farão essas vestes sagradas e usarão linho fino, fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Bom, então eu vou ler só até aí, depois ele vai explicar o que cada uma dessas partes significam, porque o que eu quero pontuar é justamente a mudança que a gente precisa ter para que a gente consiga avançar naquilo que o Senhor tem nos falado. Primeiro ponto aqui é que Arão, Deus dá uma ordem a Moisés, né? E Moisés, ele ouvia de Deus e fazia exatamente como o Senhor mandava. O relacionamento de Moisés com Deus chegou a esse nível de intimidade. Nós ainda nós temos 3 estágios, né? Um estágio é aquele de andar estribado no nosso entendimento, fazendo as coisas segundo o nosso modo de pensar, segundo o que a gente acha, o que a gente quer, muitas vezes mesmo pessoas convertidas, né, ou que frequentam a igreja, que confessam a Jesus, podem ainda estar nesse estágio. Eu mesma já passei por isso, de estar nesse estágio, né, sendo convertida, professando a fé, mas às vezes ouvia o Espírito Santo dar uma orientação e avaliava segundo o meu crivo e dizia, não, isso aí que o Espírito Santo falou, não vou fazer não. Olha que coisa, né? Graças a Deus, gente, já me arrependi, já entendi. Mas muita gente pode ainda estar andando estribado no seu entendimento. Há também um avanço, né? Quando a gente começa a querer fazer tudo que está na palavra escrita, né? Buscar a palavra escrita, que é a revelação de Deus, para andar segundo aquilo que o Senhor nos orienta. E existe o estágio que Moisés chegou, que foi o estágio de ouvir diretamente, né, a voz do Senhor e fazer conforme aquilo que ele orientava para aquele momento, naquela situação. Jesus foi assim. Abraão, que era o pai da fé, né, considerado o pai da fé, agiu dessa maneira contra tudo, contra todos, contra o que parecia mais correto, né, naquele momento. Ele ouve uma voz, ele confia que essa voz é diferente de outras vozes e sai da terra, sai da parentela, né? Então aqui Moisés era assim, ele ouvia e ele fazia. E Deus fala para Moisés, chame seu irmão, né, Arão, os filhos dele, e tire eles do meio do povo, para que me sirvam como sacerdotes. Ora, nós sabemos que nós também fomos chamados como sacerdotes do Deus Altíssimo. Ele sempre desejou, inclusive no livro de Êxodo fala, que o que Deus queria com aquele povo, né, que ele tirou do Egito, era fazer um reino sacerdotal. O povo não quis, porque com as manifestações do Senhor, com as manifestações que Deus trazia, eles ficaram com medo e não quis, né, ser esse reino sacerdotal. Falou para Moisés, ouve tu fala para a gente e a gente faz, mas nós não queremos esse nível de contato com o Senhor. Então Deus, ele tira alguém do meio do povo para ser o sacerdote. Isso
mostra a graça, né, do Senhor, o favor imerecido. O que Arão fez, seus filhos fizeram para serem chamados? Não, tinha a ver com o que Deus queria. Ele queria sacerdotes, ele queria pessoas que representassem a ele, né, que conduzisse o povo. Era isso que Deus queria e Deus escolhe Arão e seus filhos. Assim também ele faz conosco. Estávamos andando desgarrados, vivendo a nossa vida e de repente, né, cada um vai contar a sua história, como foi esse momento. Os olhos são abertos, né? A misericórdia de Deus nos alcança e nos traz para o reino do Filho do seu amor, né? Nos faz entender o que ele fez, né? O que ele fez lá na cruz do Calvário. Desejamos andar em sua presença e fomos chamados para ser esses sacerdotes. Essa consciência de sacerdotes, de sermos aqueles que têm o acesso ao Pai e que precisa transmitir isso aos demais, principalmente aqueles que ainda não conhecem o Senhor, mas também uns com os outros, né, edificando, exortando, suportando e ajudando uns aos outros a permanecer na caminhada. Logo em seguida que ele chama, o que ele faz? Ele confere, ele dá novas vestes a Arão. Então, primeiro ponto é que Deus chama, é a vontade dele, né? Segundo ponto é que quando ele chama, ele também já envia tudo que a gente precisa para viver o nosso sacerdócio. Arão, no caso, era as vestes, né? As vestes sacerdotais. Ele precisava usar essas vestes para entrar, ele e seus filhos, né? Precisavam, ele não podia entrar de qualquer jeito na tenda do encontro, ele não podia entrar de qualquer forma, mas foi Deus que deu. Entenda isso, foi o Senhor que deu. Ele, talvez se fosse por ele mesmo, ele não teria essa capacidade de entrar na tenda do encontro pelas suas atitudes, pelo que ele fazia, mas Deus deu. Deus conferiu as vestes que ele precisava. E sempre me chama a atenção quando fala de vestes. Bom dia, Dênia. Quando fala de vestes, me chama a atenção, né? Porque as vestes, elas têm um significado muito precioso na Bíblia. Tem um significado forte. Primeira vez que a gente ouve falar de vestes é lá quando Adão e Eva caem, né? Eles se cobrem de algum modo, mas Deus vai e revela a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia ao fazer vestes de pano, né? De couro de um animal, né? Para eles. Revela que é necessário o sacrifício para que essas vestes existam, né? E o sacrifício de Cristo. Mas as vestes, elas representam o amor que cobre multidão de pecados, né? Então, não dependia de quem Arão era. No momento em que ele vestia as vestes sacerdotais que lhe conferiam, eram essas vestes que conferiam dignidade e honra para ele. No momento em que ele vestia essas vestes, ele já mudava o seu posicionamento. O posicionamento de Arão, o posicionamento dos seus filhos eram mudados pelas vestes que ele usava e que veio da parte do Senhor. Aqui também fala que o Senhor usou pessoas que tinham habilidade dada por ele, né, para fazer essas vestes, e como Deus, cada detalhe que Deus dá para cada parte das vestes que Arão precisava usar, que a gente não vai se deter nisso aqui. Então, deixa eu ver se eu... Ok. Então, o que a gente... Bom dia, Nélia. O que a gente pode entender que são as nossas vestes, né? O que vocês entendem que são as nossas novas vestes? O Senhor, Ele já nos deu toda a sorte de bênção, tudo que nós precisamos em Cristo já está disponível para nós. Hoje, as nossas vestes estão lá descritas em Efésios 4, 22, 24. Bom dia, Davi ou David, paz. Deixa eu pegar aqui Efésios.
Então, em Efésios, nós temos um entendimento do que são essas vestes, né? E de como a gente vai ajustar isso. Lá, Efésios 4, 22, também o capítulo 4 é maravilhoso de ler, né? Muita preciosidade, muita chave pode ser virada em nossa mente, lendo Efésios 4. Mas eu vou falar só do 22, que diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Aqui está as nossas novas vestes. O Senhor, Ele nos diz que ao entendermos o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário e começar a andar com Ele traz, né, essa mudança. Ele nos fala para despir do velho homem, da velha criatura. É interessante os termos que Paulo usou aqui: despir, revestir, tudo a ver com roupa, né? Tudo a ver com vestes mesmo. E como que é esse processo de se despir do velho homem e se revestir do novo homem? Parece uma coisa tão vaga, tão solta. O que é que de fato a gente precisa fazer? Primeiro ponto, que também está falando nessa consagração de Êxodo, né, de Arão, lá no 29 tem um trechinho no 4 que fala assim, ó, versículo 4, 29 e 4, diz assim: depois traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Antes de vestir a veste sacerdotal, eles precisaram se lavar. Bom, não está escrito aqui, mas eu subentendo que para ele se lavar, né, entendo como um banho, então ele estava usando uma veste anterior, né, eles precisaram se despir dessa veste que eles usavam, precisaram se lavar, né, para colocar nova veste que tinha sido feita, trazida por Deus para eles. Então, tudo a ver com o que Paulo orienta aos Efésios fazer, né? Despir-se, lavar e se vestir do novo. O que então aqui em Efésios 4 aponta que é o lavar-se, né? O que seria esse lavar-se? Ele diz aqui, novamente lendo: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Bom, o nosso lavar, o nosso banhar agora, né, depois que a gente tira essa veste do velho homem, da velha criatura, de andar, né, segundo a sua própria vontade, com seus desejos enganosos, a gente se despiu disso. O próximo passo é lavar, e o lavar é a renovação da mente. E a renovação da mente, ela só é possível por uma água, que é a palavra de Deus, né? A água é a palavra é a água, né? A palavra viva, Jesus, né? Ele é a água viva que vai nos lavar. Ele diz que aquele que crê nele, do seu interior fluirão rios de águas vivas, né? Do nosso interior, à medida que nos aproximamos do nosso Pai, do nosso Mestre, nós vamos sendo lavados e purificados. É o que vai nos dar essa, nos levar, né? Nos conduzir para essa nova atitude que é agora nos vestirmos, nos revestirmos da nova criatura, daquele que tem a mente de Cristo, né? Que
anda de fato fazendo aquilo que ouve o seu Pai fazer. A palavra é essa água que vai nos lavar. E a atitude de se revestir do novo homem, ela é uma atitude bem prática. Se a gente continuar lendo o texto de Efésios, é algo super prático. Portanto, cada um de vocês abandone a mentira e comece a falar a verdade, né? Aí depois ele fala, quando ficarem irados, não pequem. Aí ensina para apaziguar a ira onde que deve apaziguar. O que furtava, não furte mais, né? Antes trabalhe. Então existe algo prático a se fazer nessa mudança. Eu acho interessante porque Paulo ele vai dizendo assim, ó, cada um de vós abandone a mentira. Não, mas não é só deixar de mentir, né? É passar a falar a verdade, cada um com o seu próximo. Então é uma mudança de atitude em todo o tempo, né? Isso é óbvio que vai sendo durante a nossa caminhada. Quanto mais rápido nós entendermos que nós somos sacerdotes e que o Senhor já nos conferiu novas vestes pelo seu Espírito Santo. Um outro ponto lá em Êxodo interessante é que quem vestiu Arão não foi ele mesmo. Se você voltar no texto, você vai ver que era Moisés que deveria vesti-los, ou seja, Moisés aí sendo figura do Espírito Santo de Deus, que nos conduz a esse vestir, a permitir que ele nos vista com essa nova atitude. Então, assim, ó, quem furtava, não furte mais. Mas não é só parar de furtar. E agora? Eu faço o quê? Eu era habituado a furtar, né? Eu vou ver algo e vou querer pegar. E como é que vai ser essa luta interior, já que eu era habituado a furtar? Como é que vai ser isso, esse desejo? Como é que eu controlo esse desejo de pegar o que não é meu? A palavra já diz, se você furtava, pare de furtar e trabalhe. Então sempre vai ter algo para a gente substituir. Meus irmãos, é tempo da gente dar ouvidos à voz do Senhor. É tempo da gente entender, né, que muita coisa não depende de nós, mas o que depende de nós é o nosso posicionamento. Arão, ele podia ter dito, podia assim, né, ter dito, não vou não. Ou dizer, não, essa veste está feia, eu não quero vestir isso. Mas ele foi deixando se levar e se lavar por aquilo que o Senhor estava conduzindo. Ele permitiu que aquilo que o Senhor estava dando de orientação para Moisés fosse feito na vida dele. Quantas vezes, né, nós nos embaraçamos em coisas que já deveríamos ter avançado. Quantas vezes nós estamos embaraçados com ansiedade, por exemplo. Às vezes a gente pensa assim, não, mas eu não faço nenhum tipo de coisa errada, né? Considerada errada. Eu não mato, eu não estou roubando, não tem nada a ver comigo isso aí que você leu. Mas tem tanta coisa que nos afasta do entendimento de quem nós somos em Cristo. Nós somos sacerdotes e a nós foi conferido novas vestes que nos dão dignidade e honra. E um outro ponto que eu queria trazer para vocês é que, dentre os muitos itens que compunham as vestes de Arão e dos seus filhos, tem um item que salta aos meus olhos, que é um diadema, uma tiara, né? Onde estava escrito santidade ao Senhor. Olha só, a gente usa um diadema, uma tiara, você coloca aqui na sua fronte. E se tem algo escrito na sua testa, muito provavelmente você não lê, né? Só se você estiver diante do espelho para você ler o que está escrito na sua testa. Porém, todos que passarem por você vão ler essa inscrição. Você foi chamado para anunciar essa santidade ao Senhor com a sua vida. Nós somos, né, as tábuas de carne, né, que quem passar correndo deve ver essa inscrição na nossa fronte. E se o que está inscrito na nossa fronte não tem a ver com o nosso estilo de vida, com a nossa maneira de viver, nós vamos deixar quem olha para nós confusos, né?
Muitos vão perguntar, ué, não diz que é crente, mas age dessa forma? Por que muita gente fala assim? E às vezes a gente fica até chateada. Agora que eu sou crente, quer que eu seja santo? Claro, quer que você seja santo porque está escrito na sua testa isso. É isso que está escrito na sua testa. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Você não está vendo que está escrito isso na sua testa, mas está. Quando o Senhor te chamou e te resgatou como sacerdote, Ele te deu as novas vestes. Cabe a nós aceitarmos usar essas vestes. Cabe a nós tirar dos nossos olhos, mudar nossa mente mesmo e nos ver no espiritual como quem foi chamado para usar essas vestes novas, né? Então, assim, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês nessa manhã. Verifiquem se vocês estão usando as vestes. As vestes não são compradas na mais rica loja, né? As vestes são conferidas pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, verifiquem se vocês usam essas vestes, né? Que o Senhor já te conferiu. E como é que você vai saber? A cada dia, né, que você se deparar com algo do Senhor, com algo que não condiz com o Senhor, com a santidade ao Senhor, na sua vida, na sua rota, na sua trajetória, permita-se que a palavra viva te lave, né? Permita-se que você seja lavado, tenha uma mudança de mente, uma mudança interior, através da palavra viva que é Cristo, né? O relacionamento com Ele, a busca na sua palavra escrita deve nos levar a esse relacionamento. A palavra escrita apenas, ela pode nos levar a ter atitudes legalistas, e não é desse jeito, né, que nós estamos falando aqui. Não são regras, mas é um relacionamento íntimo, verdadeiro, precioso com o nosso Pai, que nos chamou, nos deu esse privilégio de sermos seus sacerdotes, né, de sermos um reino sacerdotal, de entrar no Santo dos Santos. Olha que coisa linda, né? Preciosa, maravilhosa, revestidos do sangue de Cristo. Nós podemos entrar na sala do trono, conversar com o nosso Pai, colocar diante dele as nossas necessidades, mas não apenas as nossas, carregar nos nossos ombros, né? Aqueles que ainda não entenderam, não tiveram essa revelação, né? Carregar no nosso peitoral aqueles, né, pedindo que o Senhor dê sábia direção, aqueles que estão nos nossos ombros, que são nossa responsabilidade. É isso que a palavra de Deus fala para nós. Então, que tenhamos essa atitude, né? Primeira atitude de quem ouviu, de quem não quer mais dormir com as rãs, é se entender como alguém que é sacerdote e que já tem novas vestes para usar, né? Vestes que vão te conferir o que você precisa. O Senhor sabe exatamente o que você precisa. As roupas que Ele te dá, a nova veste que Ele te deu, vai cobrir, vai transbordar, né? Vai ser além do que a multidão de pecados que um dia você carregou, né? Elas vão te conferir dignidade e honra. Amém? Aleluia, aleluia. Oh Deus, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, pela Tua revelação. Nós queremos, Senhor, nos revestir da nova criatura, Senhor. E te pedimos nessa manhã que o Senhor derrame a Tua água sobre nós, Senhor. E nós iremos nos lavar, Senhor, na Tua água. Queremos, Senhor, ter a nova mentalidade, Senhor, a mente de Cristo, que pelo Espírito Santo nós podemos alcançar. Senhor, quem sondou a tua mente? No entanto, o Senhor nos deu a nós a mente de Cristo. Oh Deus, obrigada, Senhor. Faz-nos posicionados e faz-nos entender o peso também que é estar com em nossas testas a inscrição santidade ao Senhor. Anunciamos isso todos os dias, todo o tempo, Senhor. Que a nossa vida, nossas atitudes, de fato, Senhor, condizam com o que está escrito nas nossas testas, Pai.
É o que eu te peço nessa manhã. Nos faz um povo unido, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Deus nos abençoe, né? Que a gente ande agora nessa novidade de vida. E você não está só, né? No dia a dia você tem o Espírito Santo de Deus que vai te revelando a mim e a você, né? E além não, né? E junto com o Espírito Santo nós temos uns aos outros, que também é a forma que o Senhor nos mostra para avançar, né, nessa santidade ao Senhor. Que Deus nos abençoe e que a gente se encontre amanhã. Bom dia, Lúcia. Se assim o Senhor nos permitir. Lúcia até falou, né? Feliz fevereiro. Deus abençoe esse nosso novo mês, né? Que o Senhor nos conduza em todas as coisas. Até a próxima, até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.